Olá pessoal, bom dia! Galera, a gente aqui está seguindo já para a reta final, estamos finalizando, próximo aí do nosso final do conteúdo, da nossa unidade 6, tá? Galera, como vocês podem observar, a gente vai falar agora de biotecnologia, a tecnologia relacionada à área biológica, à área da parte genética, né? E vocês podem observar aí, para quem já está prestando atenção na imagem, vocês observam que é exatamente isso que a gente vai trabalhar, né? É a parte da alteração dos genes, né, do DNA, para a modificação do DNA com propósitos específicos, né? Então, vocês percebem aqui na imagem, ó, que ele altera e modifica as condições do ser humano. E aí, ele que estava todo ruim, né, estava doente, ele teve condições, ó, ele saiu, largou e saiu andando, saiu correndo, né? Então, na verdade, a gente tem muito a ser falado isso daqui, mais para frente vocês vão ver que a gente vai falar sobre a bioética, que a gente tem que trabalhar algumas questões relacionadas a isso, porque a partir do momento que a gente altera o DNA, mexe em algumas situações com algum contexto relacionado com a natureza, a favor do ser humano, nem sempre, na maioria das vezes, a gente prejudica o ambiente e envolve questões éticas e sociais, né, que atrapalham, né, e acaba que a bioética impede o andamento da continuidade de certas pesquisas. A gente vai falar isso mais à frente nos próximos slides, tá? Então, o conteúdo está relacionado lá na sua página 57 e vai até a sua página 67 do seu livro didático. Bem, biotecnologia. A biotecnologia, ela envolve a manipulação de organismos para produzir produtos e processos de interesse humano. Então, a ciência, essa área da ciência, ela não é nova, tá? Ela é igual quando eu falei lá da parte da genética, né? A parte com relação a Mendel, com relação a estudo das ervilhas, e que, na verdade, o que ele observou já era feito há muito tempo atrás. Lembra que eu falei lá de histórias bíblicas, já relatavam que eles faziam isso, né? Selecionavam através de características mais marcantes, qualidades melhores, e selecionavam esses que tinham melhores qualidades. Então isso já era feito há muito tempo atrás. Só que Mendel observou isso e começou a registrar. E a partir de então foi ajudando a área, o estudo da área, e aí foi favorecendo, né, alcançarmos os conhecimentos que nós temos atualmente. Mas, como eu falei aqui, a biotecnologia não é novo, não é uma ciência nova, ela é antiga, né? Como vocês podem observar aqui o exemplo, ele aqui dá o exemplo de uma espécie de uma ovelha atual, domesticada, né? E que é resultante do cruzamento dessa espécie de uma ovelha que é selvagem. E representa na verdade, que isso já é feito já há bastante tempo. Esses cruzamentos com objetivo de interesse humano, né, já é feito há bastante tempo, tá? Como lá no seu livro já informa, ó, contribuído para o desenvolvimento das civilizações, que permitiu uma maior produção de alimentos, principalmente pelo cruzamento seletivo de animais domesticados, pela seleção de sementes e pelo cruzamento de variedades de plantas para a agricultura, ok? Bem, lá no seu próximo slide, tem outro exemplo de emprego da biotecnologia. No caso, desde a antiguidade, é utilizado micro-organismos, principalmente para fermentação, né? Era feito pães, fermentações de pães, e essas fermentações ocorrem através da atuação de bactérias, fungos, né? E são micro-organismos que são trabalhados, relacionados lá na área da biotecnologia, né? Na atualidade, o uso da biotecnologia é ainda mais presente no nosso cotidiano, resultado dos avanços biológicos na identificação de estruturas como o DNA, do funcionamento dos genes, da síntese de substâncias pelos organismos e etc. Com esses conhecimentos, foi possível alterar processos, por exemplo, para produzir medicamentos e inúmeros produtos de interesse para a saúde humana, de outros animais e do ambiente. Agora, a biotecnologia, gente, apesar de ter o termo bio na frente, ela está relacionada com várias áreas, tá? Desde matemática, química, física, robótica, informática, ela está relacionada a várias áreas de pesquisa, ok?
sempre com interesses médicos, interesses industriais, tá? Enfim. Bom, engenharia genética. A engenharia genética pode ser definida como um conjunto de técnicas capazes de permitir a identificação, a manipulação e a multiplicação dos genes. Ela oferece meios para manipular o DNA e assim recombinar genes, alterando-os, trocando-os ou adicionando genes de diferentes origens, criando novas formas de vida, possibilitando mapear o sequenciamento do genoma das espécies, criando seres clonados, desenvolver a terapia gênica ou produzir transgênicos. Quando a gente fala de transgênicos, vocês lembram que vocês já viram isso lá no 6º ano, né? A gente, na verdade, vai voltar à tona tudo aquilo que vocês já viram lá no 6º ano, vai relembrar algumas coisas aqui. A gente vai falar de engenharia genética e vamos entrar em alguns detalhes relacionados a isso e os propósitos da engenharia genética. Mas antes, eu quero ressaltar aqui uma coisinha. Antes desse assunto da engenharia genética, lá no seu livro tem uma atividade prática que nós não faremos, tá? Nós não vamos fazer porque exatamente pelo mesmo motivo das outras. Teríamos que estar em sala de aula para que houvesse o desenvolvimento. Nós iríamos coletar os pães, as fatias de pão, para ver o desenvolvimento dos micro-organismos, dos fungos, e vocês iriam anotar a quantidade de colônias que iriam se desenvolver ali, fazer os registros necessários, tá? Isso não vai ser possível por estarmos à distância. Então, caso haja o retorno às aulas, nós faremos isso no presencial, ok? Então, voltando aqui. A engenharia genética, ela tem um propósito principalmente na terapia gênica, tá? Quando a gente fala terapia gênica, a gente já pensa em tratamento de doenças. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso também, tá? No tratamento e na cura de certas doenças. Inclusive, está relacionado lá com aqueles slides de abertura, né? Bem, manipulações gênicas. A manipulação gênica consiste na alteração artificial do genoma de um organismo por meio de técnicas de engenharia genética. Muitas vezes, a alteração envolve a inserção de um gene, por exemplo, com a intenção de que o organismo passe a apresentar uma determinada característica, tá? Então, a alteração do genoma tem o objetivo de fazer com que aquele organismo manifeste uma característica que ele não tinha, né? Então, no seu genoma são denominados organismos geneticamente modificados, que eu quero chamar a atenção para vocês a diferença entre organismos geneticamente modificados para transgênicos, tá? Não é sinônimo, ok? Organismos geneticamente modificados, eles podem ser basicamente retirados ou inativados certos genes, tá? Já os transgênicos, eles envolvem uma outra coisa que eu vou falar já já, ok? Então, organismos geneticamente modificados não são necessariamente trazidos genes de outros indivíduos da mesma espécie, por exemplo. Às vezes é inativado um certo gene, ok? A maioria deles corresponde a plantas modificadas geneticamente para produzir alimentos com maior quantidade de nutrientes ou para ser mais produtivas ou uma resistência a pragas. Agora, os organismos transgênicos é uma expressão usada para designar organismos que receberam um gene de uma espécie diferente. Olha a diferença. Uma espécie diferente da sua. Os genes transferidos entre diferentes espécies são denominados de transgenes. Então, organismos geneticamente modificados, ele retrata que ele foi alterado, seu gene foi modificado, ou foi trocado, ou foi inativado. Já os transgênicos não. Ele foi retirado e foi substituído, às vezes, por um gene de uma outra espécie, tá? Então, transgênicos não é sinônimo de organismos geneticamente modificados. Um exemplo de organismo transgênico é o arroz dourado, tá? Para que, no caso, as sementes de arroz produzam essa substância, que é o beta-caroteno, né? Foram implantados 3 genes diferentes no genoma da planta. 2 provenientes de outra planta, chamada narciso, e o terceiro de uma bactéria, uma outra espécie entrando na jogada. No Brasil, para que os alimentos transgênicos sejam cultivados e comercializados, é preciso de uma aprovação da Comissão Técnica Nacional da Biossegurança,
vocês conhecem ou já devem ter ouvido falar como CTN-Bio, tá? É a sigla que identifica. E que avalia os riscos e benefícios do seu uso, além de possíveis impactos para as pessoas e para o ambiente. Lá no 6º ano, nós já conversamos sobre isso. E aí é um assunto muito polêmico, né? Transgênicos, organismos geneticamente modificados é um assunto polêmico. Por quê? A partir do momento que você pega uma certa planta ou um certo animal e modifica os genes do seu DNA, você está modificando, alterando a estrutura do DNA do animal ou da planta. Ao ingerirmos esse alimento, nós podemos estar também modificando o nosso DNA. Podemos estar contraindo possíveis problemas relacionados principalmente a cânceres. Isso aí é muito polêmico, tá? Inclusive, mais à frente, lá no seu livro, aqui vai estar no próximo slide, no seu livro vai estar na sua próxima página, provavelmente, que vai estar falando sobre é bom ou não é os transgênicos. E aí a gente vai estar discutindo sobre isso, tá bom? Bem, então atualmente as principais culturas de plantas geneticamente modificadas são de soja, milho e algodão. O Brasil é o 2º maior produtor do mundo desses cultivares transgênicos, tá? Então, soja, milho e algodão. Bem, conforme falei, nós iríamos falar do transgênico, que é um assunto polêmico, né? Lobo na pele de cordeiro. Por que será? Né? Atualmente, produzimos mais comida do que em qualquer outro período da nossa história. O desenvolvimento de técnicas agrícolas, apoiado em ferramentas biotecnológicas, é um dos grandes responsáveis por essa elevada produtividade. Então, por que a gente tem que produzir tanta comida assim? Porque é muita gente. Na verdade, a população está numa certa quantidade que o planeta não suporta mais. Então, como o planeta não suporta mais, está tendo que, através da biotecnologia, criar meios de produzir alimentos das quais para suprir essa necessidade. Então, está sendo criado dessa forma, né? Além de haver outras situações, desmatamento para cultivo até mesmo de transgênicos, para pecuária, entre outros fatores que a gente vai ver isso lá no 4º bimestre, né? Bem, então, somos constantemente bombardeados por notícias de que os transgênicos poderiam também ser fonte de desequilíbrios ecológicos, de consequências difíceis de prever e que podem levar a danos ambientais, à extinção de espécies ou mesmo ao surgimento de novos parasitas e patógenos. Até que ponto essa informação são procedentes? Até que ponto são verdadeiras essas informações? Os estudos sobre os possíveis impactos do uso de alimentos transgênicos sobre o ambiente e nossa saúde são algo necessário e urgente. Qualquer possibilidade que esses produtos venham a causar problemas deve ser investigada a fundo antes que eles sejam liberados para o consumo humano. Além disso, deve ser criada uma legislação criteriosa e rígida que defina os limites éticos de pesquisa na área. Galera, a gente sabe que tudo isso daqui envolve interesse político, envolve interesse de todos os lados, né? E é lógico, tem sim uma forma um critério de investigação? Até tem, só que não é 100% confiável. Então, a verdade é que a população está na mão, né, da ciência, está na mão do meio político. A verdade é essa, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, esse símbolo é o símbolo o símbolo utilizado para identificar, né, quando o alimento é transgênico, tá? Ou produtos derivados de organismos transgênicos. Bom, todas essas inovações obtidas pelo cultivo de transgênicos, desde que utilizadas de forma ética e responsável, podem representar um passo enorme para uma melhor qualidade de vida para toda a humanidade e riscos menores para a natureza de nosso planeta, tá? Bom, por que é questionado isso daí, pessoal? A verdade é que tudo isso que a gente está abordando aqui é em base de pesquisas, tá? Pesquisas científicas. É visto que atualmente existe um número muito grande de cânceres, por exemplo. Então, alguma coisa está acontecendo de um tempo para cá, de uns anos para cá, que está incidindo
tanto número de cânceres. E aí é investigado, é feito um processo, uma contagem, para ver o que está sendo pontapé inicial, né? E aí está sendo colocado vários tópicos aí, inclusive os transgênicos, para ser investigado. Por que será que os transgênicos entrou nessa jogada? Porque ele é um risco, entendeu? E é nesse risco que a população fica na mão do meio, nesse meio jogo, né? De vai e volta. Bem, então, dando continuidade, vamos lá, próximo, clonagem. Clones são organismos geneticamente idênticos entre si. Isso pode ocorrer naturalmente ou artificialmente, tá? Quando a gente fala naturalmente, por exemplo, os gêmeos univitelinos, né, que são gêmeos iguais, idênticos, são clones. E artificialmente poderia ser através de procedimentos in vitro, né? Ou de outras formas também que não cabe falar nesse momento aqui. Porém, existem também a forma assexuada de indivíduos, como as bactérias, né, os protozoários. E na espécie humana existem clones naturais, como falei. A clonagem reprodutiva nos vegetais tem exemplo que é a estaquia, que é um tipo que a gente realiza com muda, né, a gente chama de muda. É um método de clonagem de plantas utilizado já há bastante tempo. Ele estimula a produção de raízes e brotos em vegetais como folhas, caules, que são transplantados e formam novas plantas geneticamente idênticas, tá? Esse é um processo lá de clonagem. Outro processo que é mais complexo e envolve técnicas, nesse caso o núcleo de uma célula adulta de um animal que se queira clonar é transferido para um óvulo que teve seu núcleo previamente retirado. E nesse processo é chamado de transplante nuclear. Gente, foi feito há um tempo atrás, ou melhor, bastante tempo atrás, um procedimento desse com uma ovelha que foi receber um nome, a ovelha originada, né? Recebeu o nome de ovelha Dolly, tá? Que eu acho que até a responsável de ter sido um nome criado aí para tal refrigerante. Isso aconteceu na década de 70, olha quanto tempo atrás. Perdão, na década de 70 não, em 1996 essa ovelha nasceu, né? Mas a técnica vem sendo trabalhada desde 1970, só que não era trabalhada com mamíferos, era trabalhada com anfíbios, tá? Em 1996 nasceu o primeiro mamífero clonado por um transplante nuclear. Como é que aconteceu isso? Bom, eles trabalharam com duas ovelhas em si. Primeiro, eles trabalharam com uma das quais eles tiraram o óvulo, e a outra que eles tiraram uma célula da glândula mamária, tá? Essa célula da glândula mamária, eles tiraram o DNA dessa célula da glândula mamária e implantaram no óvulo dessa outra ovelha, das quais eles tinham tirado o núcleo, ok? Então, por meio desse processo, das quais aqui está demonstrando, né, o processo de estímulo e tudo mais, eles colocaram numa terceira ovelha para haver o desenvolvimento desse embrião, e aí nasceu a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela era idêntica a quem? A ovelha que doou o seu núcleo, o seu DNA, ou a ovelha que doou a sua célula sem núcleo, né? Lembrando que aqui, uma está com óvulo sem núcleo, a outra tá com a glândula, eles tiraram o núcleo da glândula mamária e implantaram nesse óvulo sem núcleo. E aí, vai aparecer com quem? Vai aparecer com aquela que doou o núcleo, com o seu DNA, tá? E aí nasceu a ovelha Dolly, pode ver que ela é idêntica àquela que foi retirado o DNA e implantado no óvulo sem núcleo. Esse DNA foi retirado de uma célula da glândula mamária, ok? Bem, qual é o problema que teve e por que não foi dado continuidade e acabou sendo abafado esse assunto? Bom, a ovelha Dolly teve problemas de saúde e morreu precocemente, com problemas de saúde que eram relacionados a ovelhas de idade mais avançada. Bom, gente, vamos parar para analisar. Quando ela nasceu, na verdade, ela já tinha a idade que essa ovelha tinha quando ela doou o núcleo dela, né? Então, isso
influenciou, e isso é uma característica que é observado quando é realizado o processo de clonagem, tá? Principalmente mamíferos. Como vocês podem observar, ó, aí, ó, animais clonados não têm o mesmo comportamento do animal que lhe deu origem, o comportamento em geral modifica, né? E também a sua aparência não é exatamente igual. Além disso, ela desenvolve problemas de saúde diferentes. Essas informações sugerem uma influência ainda maior do ambiente nas nossas características genéticas. Aqui não entrou em detalhes, né? Mas a ovelha Dolly, ela morreu com doenças relacionadas a doenças de ovelha idosa. E ela tinha apenas 2 anos de idade. Então, ela morreu porque a célula, quando ela nasceu, a célula dela já tinha a idade da ovelha que doou um núcleo. Então, isso daí é observado a partir dessa situação, é observada para o processo de clonagem atualmente, tá? Vocês podem observar, isso foi feito em 1996, estamos no ano de 2020, né? Muitas coisas mudaram de lá para cá. A clonagem terapêutica, na qual órgãos e tecidos seriam produzidos em laboratório, utilizados em transplantes também. Esse aqui é outro procedimento que a clonagem é utilizada. Células tronco, células diferenciadas, ou seja, que podem se transformar em qualquer tipo celular do organismo. Elas podem ser extraídas de células adultas ou embrionárias e sua utilização para fins terapêuticos tem se tornado muito promissora, principalmente em casos de doenças degenerativas ou de danos no sistema nervoso. As células tronco embrionárias são derivadas dos estágios iniciais do embrião, apresentando alta capacidade de diferenciação para originar outros tecidos. As células tronco de tecidos adultos podem ser retiradas da medula óssea de outros tecidos. Gente, prestem bastante atenção aqui. Células tronco embrionárias, elas são derivadas do estado inicial de um embrião. Qual é a questão aqui que a bioética cairia dentro? Bom, para ser retirada a célula tronco embrionária no estado inicial, você mata o indivíduo. Lembrando que a partir do momento do processo de fecundação, ali já tem vida, tá? Ah, professora, mas o coração não está batendo. Mas, de acordo com a natureza e a ciência defende, né? A ciência, a religião, cai um monte de coisa nessa jogada, né? Que já tem vida a partir do processo de fecundação. Então, para ser usado aqui a célula tronco embrionária do estágio inicial de um embrião, para ser utilizado, vai matar o embrião, ok? Então, é uma questão que a bioética já cai em cima. Porém, pode ser utilizado a célula embrionária, ou melhor, célula tronco de tecidos embrionários, tecidos adultos, como da medula óssea, tá? Outra coisa também que pode ser utilizado, que aqui não tá, mas também pode ser utilizado, é célula tronco do cordão umbilical. Só que tem um problema ali. Essas células tronco do cordão umbilical só pode ser usada para a criança no futuro, tá? Se essa criança tiver alguma doença, alguma coisa, precisar, ou então regeneração de tecido de uma região do corpo, ela pode usar a célula tronco utilizada lá do cordão umbilical dela. Não pode ser utilizada essa célula tronco em outra pessoa ou em alguém da família, só nela, tá? Essa é a questão que envolve do cordão umbilical. Mas já que a gente entrou na questão de célula-tronco, né? Bem, terapia gênica. A terapia gênica consiste na identificação dos genes responsáveis por determinada doença e na manipulação de tais genes com o objetivo de substituí-los ou inativá-los. Além da cura de doenças genéticas, essa técnica também está sendo pesquisada para tratar de vários tipos de distúrbios, como doenças do sistema imunitário, câncer e doenças cardíacas, ok? Então, além de identificar alterações gênicas para combater o acúmulo de gordura nas artérias ou controlar a pressão arterial, ou ainda regular um gene que produz substâncias que fortalecem o músculo cardíaco e a parede das artérias coronárias. Com isso, seria possível reduzir a probabilidade de infarto ou de danos severos no miocárdio. A terapia gênica envolve o uso de genes de até mesmo micro-organismos, como é o caso aqui da imagem que está demonstrando. Ó. Aqui está utilizando o gene de um vírus, por exemplo. E aí pega o gene de um interesse, né, do interesse específico, e aí o gene de interesse é introduzido, né? Esse vírus é alterado, as misturas com as células do paciente, as células tornam-se transgênicas e aí essas células alteradas são introduzidas no paciente, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma terapia gênica.
genoma humano. Bem, primeiro, objetivo de identificar todos os genes responsáveis pelas nossas características. Com isso foi realizado um grande projeto chamado de Projeto Genoma Humano. Também é usada essa sigla para identificar, tá? Que é PGH. Isso foi feito, começou lá em 1990, olha, bem próximo lá da ovelha Dolly, né? Lembro que as pesquisas estavam tudo paralelas. E aí terminou em 2003. Esse projeto ele mapeou o genoma humano, que é o conjunto de completo todo o nosso genes, tá? No início desse projeto, achava-se que nós tínhamos 80 mil genes e que, na verdade, foi descoberto que nós só temos 25 mil, tá? Quase o mesmo número da minhoca e do milho, ok? Mas achava-se que era 80 mil pela complexidade do ser humano, né? E, na verdade, só tinha 25 mil. Bem, uma aplicação do mapeamento dos genes humanos é a identificação dos genes relacionados a determinadas doenças. O rastreamento permite identificar se a pessoa tem genes específicos para determinada doença e determinar quais são as probabilidades de desenvolvê-las. Um exemplo da aplicação de identificação dos genes está relacionado aos genes BRCA1 e BRCA2. Isso aqui é super importante. Vamos falar sobre ele. Todos nós temos esses genes e eles atuam reparando o nosso DNA de possíveis alterações, que são as mutações, impedindo principalmente o surgimento de tumores, que são os cânceres. Lembrando que a gente está falando de tumores malignos, né? Caso a pessoa apresente um histórico familiar com vários casos da doença, pode mapear o gene, avaliar suas probabilidades de desenvolver a doença e, juntamente com os médicos, determinar o melhor tratamento para evitá-lo. Técnicas como a terapia gênica e o mapeamento de genes ainda são muito restritas e caras. Além do mais, as relações entre os genes e a sua expressão são complexas e diferentes entre as pessoas. Pessoal, assim, essa parte é bem teórica, né? A gente vai ver que por mais que a gente tente dinamizar isso aqui, é bem teórica. Então, caso vocês tenham dúvida nisso daí, vocês já sabem como fazer, tá? Podem mencionar lá. Então, projeto Genoma também envolve questões éticas, que a gente vai falar já já sobre a bioética, principalmente no que se relaciona ao conhecimento prévio de predisposições genéticas para doenças e na verdade a gente pensa assim, o que isso pode gerar? A partir do momento que você sabe o que você pode ter, imagina só, se você souber ainda é menos pior, imagina se você vai tentar uma possibilidade de um emprego e quando você vai se candidatar é solicitado o mapeamento do seu genoma e aí é visto todas as possíveis doenças que você pode ter e aí você já é eliminado de imediato porque você pode ter isso, pode ter isso, pode ter isso. Entendeu? Isso aí vai gerar uma certa discriminação, né? Então, envolve a bioética entra nessa jogada exatamente por isso, para evitar essas situações, né? Então, o objetivo da bioética na atuação é exatamente um dos fatores. Aí lá em Conexões veio uma curiosidade, um acontecimento aí que ocorreu com a Angelina Jolie, né? Bom, com receio de câncer, Angelina Jolie faz cirurgia para retirar os seios. A atriz Angelina Jolie declarou que passou por uma dupla mastectomia preventiva, uma cirurgia para a retirada dos seios. Minha mãe lutou contra o câncer por quase uma década e morreu aos 56, diz a atriz. Angelina descobriu ter um defeito no gene chamado BRCA1. Lembram que é aquele gene que identifica e conserta os genes mutantes? Para que não haja problema na hora das cópias? Então, os médicos disseram que ela tinha 87% de chance de desenvolver um câncer de mama e 50% de ter um câncer no ovário. Quando soube que essa era a minha realidade, decidi ser proativa e minimizar o risco o quanto podia. Tomei a decisão de ter uma dupla mastectomia preventiva, diz a atriz. Comecei com os seios, já que meu risco de câncer de mama é mais alto que meu risco de câncer de ovário. E a cirurgia é mais complexa, afirma. Minhas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para 5%. Posso dizer a meus filhos
que eles não precisam ter medo de me perder para o câncer de mama, afirma. Angelina Jolie, uma das atrizes mais bem pagas do mundo, lamenta que o teste para detectar a mutação gênica BRCA1, assim como BRCA2, custe mais de 3 mil dólares nos Estados Unidos, um obstáculo para muitas mulheres. Bom, a realidade é, ela fez a mastectomia, diminuiu a possibilidade, graças à possibilidade financeira de conseguir fazer a leitura do genoma dela. Depois, com certeza, ela fez o procedimento, né? Ela colocou silicone, seja lá o que for, mas ela tem as condições para isso. E a realidade atual da maioria das mulheres não é essa, né? Então, entra lá a perguntinha. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama ocasionou cerca de 571 mil mortes no ano de 2017, só no ano de 2017. Considerando o assunto do texto, responda a pergunta a seguir. Qual a importância da detecção precoce dos genes mencionados no texto para a redução do número de mortes do câncer de mama? Você vai identificar qual é a importância da detecção, ok? Depois você vai lá responder quais são as restrições aos procedimentos realizados por Angelina Jolie, tá? Bem, e aí, como eu falei anteriormente, a gente vai falar aí agora sobre a bioética. Bem, a bioética ela engloba conhecimentos das ciências biológicas, das ciências da saúde, da filosofia, do direito, da economia, da sociologia, entre outras, né? E reflete sobre questões éticas e morais da aplicação dos conhecimentos científicos. Os processos laboratoriais envolvendo células-tronco, clonagem reprodutiva, organismos transgênicos são temas frequentes na discussão da bioética, que tem o compromisso de reconhecer os benefícios da engenharia genética, além de observar atentamente os possíveis riscos e perigos que essas técnicas podem apresentar, tanto aos seres humanos quanto ao ambiente, e a fim de evitar o impacto negativo que a tecnologia pode ter sobre a nossa vida e a vida de todos aqueles que vivem no nosso planeta. Aí entra uma frasezinha que é bem típica da bioética e que a gente tem que meditar sobre isso, né? Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, ok? Bem, pessoal, como vocês observaram aí, nós encerramos a nossa unidade 6, tá? Vocês vão fazer as suas atividades aí da página 64, 65 e 66 do seu livro didático e da página 23 até a 28 do seu livro de atividades. Então, nós encerramos por aqui. Estamos muita saudade de vocês. E é isso, então. A gente se vê lá no Meet, ok? Até a próxima aula.